Esta videoaula faz parte do curso Redes de Computadores e a Internet, que está disponível inteiramente no meu canal, no YouTube. Boa parte desses slides foram fornecidos pela editora Pearson, do livro Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down. Bem, a camada de rede, nela nós vamos estudar basicamente dois assuntos. O protocolo IP, que é a base da internet, e o roteamento. A aula de hoje eu irei falar a introdução da camada de rede. O que de fato a camada de rede representa e o que ela faz na internet. Relembrando essa figura que tem nos acompanhado desde o início, que representa várias redes interligadas, aqui nós vemos que os sistemas finais, como computadores, smartphones, Smart TV, eles possuem as 5 camadas implementadas. Os roteadores, que compõem o núcleo da internet, possuem até a camada de rede. Eles trabalham até a camada de rede. E eles são os principais elementos da camada de rede, porque são eles que fazem o roteamento, eles que determinam qual caminho os pacotes vão seguir, da origem até o destino. Então, a camada de rede está presente tanto nos hospedeiros como nos roteadores, tá? E o que faz a camada de rede? Primeiramente, ela transporta os segmentos entre hospedeiros. Lembre que segmento é o pacote da camada de transporte. Então, a camada de rede vai receber os pacotes que descem da camada de transporte. No lado transmissor, vai encapsular esses segmentos em o que chamamos de datagramas IP. É o nome que nós damos ao pacote na camada de rede, datagrama. Lembre lá das primeiras aulas que uma rede de datagrama é aquela rede cujo endereço de destino está contido no pacote. Então, cada pacote que contém dados de alguma aplicação que está sendo enviado deve conter o endereço IP de destino, ou seja, o endereço para que o roteador consiga entregar ao destinatário. No lado receptor, a camada de rede vai entregar os segmentos à camada de transporte. Então, no lado transmissor, os dados vêm da aplicação e vão descendo pelas camadas. Quando chegar no destino, como por exemplo em um servidor, os dados vão subindo as camadas, na pilha de protocolos. Então, os protocolos da camada de rede estão presentes em cada hospedeiro, em qualquer sistema final da internet e em todos os roteadores. E o que o roteador faz quando recebe um pacote? Ele vai examinar os campos de cabeçalho de cada datagrama que passa por ele. E aí, duas funções-chave da camada de rede. Primeira função-chave é a comutação, que significa mover os pacotes da entrada do roteador, ou seja, da interface de entrada, para a interface de saída. O que é essa interface? Por exemplo, veja aqui esse roteador. Suponha que o pacote veio daqui para cá. Então, essa aqui é a interface de entrada. O pacote vai chegar, o roteador vai analisar o cabeçalho e a comutação é mover o pacote dessa interface de entrada para uma dessas duas interfaces de saída. A decisão para onde vai é determinada pelo algoritmo de roteamento, que sabe para onde vai enviar um pacote de acordo com o endereço IP de destino. Então, a primeira função é a comutação, que é essa
ação de hardware, e o roteamento, que é determinado pelo algoritmo de roteamento, tá? Que aí é nível software, que vai determinar a rota a ser seguida pelos pacotes, desde a origem até o destino. E aí nós vamos, nas últimas aulas, estudar alguns algoritmos de roteamento. Então, como que é essa interação entre roteamento e comutação? Aqui está um exemplo de uma rede com esses 6 roteadores, e aqui um pacote está chegando nesse roteador. Cada roteador contém o que chamamos tabela de repasse. E o algoritmo de roteamento age nessa tabela, faz alterações e consultas nessa tabela. Então, suponha que no cabeçalho desse datagrama IP, apenas como um exemplo simples, você tem a sequência de bits 0, 1, 1, 1. Isso aqui vai ser usado para determinar para qual enlace de saída o roteador vai enviar o pacote. E lá nessa tabela de repasse, você teria algo mais ou menos assim. Dependendo do valor do cabeçalho, você vai saber para onde vai enviar. Como o valor que chegou é 0, 1, 1, 1, o roteador consulta a tabela e vê que, se a sequência de bits é essa, deve enviar para o enlace 2, envia para cá. Ok? E aí, aqui essa imagem contém uma visão geral do que tem na camada de rede, o que ela faz, tá? Vimos que o roteador faz comutação e faz roteamento, tá? Mas o que mais existe na camada de rede? Nós temos o protocolo IP, que é a base da internet, determina como deve ser feito o endereçamento de uma máquina. Nós vamos estudar como funciona o endereçamento IP, o que é um endereço IP, o que é uma máscara de rede, o que é uma subrede, o que é um endereço de broadcast. Aqui também é determinado como é o formato do datagrama, assim como nós estudamos o cabeçalho do protocolo DP, o cabeçalho do protocolo TCP, nós vamos estudar o cabeçalho do IP. Vamos estudar o protocolo ICMP, que é um protocolo muito importante, utilizado pelos roteadores para avisar e sinalizar erros e rotas de roteamento. Existe a tabela de repasse, que está relacionada ao protocolo de roteamento, que é aquele que vai escolher o caminho que o pacote deve seguir. E aqui nós temos o nome de 3 protocolos utilizados na internet, protocolos de roteamento, o RIP, o OSPF e o BGP. Nós vamos estudar um pouco cada um deles. E isso apresenta o conteúdo da camada de rede. Nós vamos começar estudando o protocolo IP, o formato do datagrama, depois vamos estudar endereçamento, depois de ICMP e, por fim, roteamento. Então, até a próxima.